Sejam bem-vindos todos que acompanham este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado. O nosso entrevistado neste programa é pessoa tradicional em Álvares Machado, lugar que nasceu no dia 19 de dezembro de 1936. Barbeiro por profissão, sua vida foi ligada ao esporte e à política. Por isso mesmo, traz na memória muitos acontecimentos que marcaram a vida da cidade nas décadas de 1940 até nossos dias. Ele é capaz de lembrar as obras que marcaram a atuação de cada prefeito que esteve à frente do executivo machadense nesses 70 anos em que Álvares Machado se tornou município desde a emancipação político-administrativa de 1944. Também foi vereador, ocupando uma cadeira na Câmara Municipal por 3 legislaturas, entre 1975 e 1988. Muito obrigado por nos receber para esta entrevista, Pedro Carlos Busso, o Pedrinho Barbeiro. E não é que a gente fique emocionado, mas fica muito agradecido e feliz por tê-los aqui e por eu ser convidado para participar dessa, praticamente para mim, torna-se uma homenagem e não tenho como agradecer a vocês e que vocês tenham sempre em mente e esse crescimento das vossas ideias para nunca abandonar a nossa querida Álvares Machado. Seu Pedro, o senhor nasceu em 1936 num parto de gêmeos. Isso. O seu irmão gêmeo é o senhor João Carlos Busso, até hoje conhecido como Joãozinho da Brasimac, porque ele foi gerente em Álvares Machado de uma loja de móveis e eletrodomésticos que tinha esse nome. O dia do parto, lá em 1936, foi um tanto quanto difícil, quase que o seu irmão não nasce. Como que foi isso, seu Pedro? Então, para mim, eu ainda conversei com ele esses dias e vou ter que narrar novamente com detalhes. Também é uma coisa muito engraçada isso. Claro que eu fui pelas minhas irmãs, né? Eu nasci às 6 horas da manhã, nesse dia. E daí o meu irmão era muito teimoso e não queria nascer. Muito abusado. Ele é São Paulino sempre foi teimoso. E eles falam que é os corintianos que é teimoso. Mas o teimoso lá era ele. Não queria nascer. Aí meu pai teve uma ideia de arriar um burro e ir até Presidente Prudente. E indo para lá, ele foi em um médico chamado Dr. Daneluz, que eu nunca cheguei a conhecê-lo, mas nunca esqueci desse nome. E aí chegou lá, conversou com esse médico, lógico, e o médico então veio. E ele veio num carro que naquela época tinha denominado, era chamado de pé de bode. Eram uns caminhãozinhos pequenos, uns carrinhos pequenos, e veio de pé de bode. E meu pai naquela época também voltou a cavalo, claro. E quando ele chegou em Álvares Machado, que nós morávamos num sítio, que era do meu pai e do meu avô, e que hoje é uma vila que se chama Jardim das Rosas. Então, não sei se deram essa homenagem, porque minha mãe chamava-se Rosa, não sei por que cargas d'água aconteceu isso, quem denominou esse nome. Mas deu certo que aconteceu isso. E aí o médico chegou no Jardim da Rosa, lá que não era Jardim da Rosa, era sítio do meu avô e do meu pai, e fez o parto do meu irmão, que ele acabou nascendo às 10 horas. Então eu brinco com ele que eu sou 4 horas mais velho que ele. Então vocês são gêmeos, o senhor nasceu às 6 da manhã e o seu João às 10 da manhã. Perfeitamente. Muito bem. Seu Pedro, estamos vivos até hoje, glória a Deus. Em 1940, a população brasileira vivia predominantemente na zona rural. Em Álvares Machado, cerca de 70% da população morava no sítio e com o senhor não foi diferente. Conte um pouco da sua infância no sítio, as mudanças de lá para cá. Eu tenho assim lembranças de coisas de 4 anos, né? Mas eu não sei se eu posso até narrar essas coisas. Pode mas contar. eu me lembro assim, no sítio. Eu morei com 4 anos, nós moramos no sítio, eu conheço mais com o Jorge Saito, né, que era do pai dele, eu esqueci o nome do pai dele. Certo. Ele chamava Jorge Saito. Nós moramos no sítio dele, que eu tinha 4 anos. Então ali
Eu me lembro de uma chuva de pedra, que era pedra muito grande. Nossa mãe nos escondeu embaixo da mesa, embaixo de cama. E a casa que nós tínhamos, a gente chama de casa, porque, glória a Deus, onde tem gente, é uma casa, né? Mas a gente falava que aquilo ali era uma tulha. Não dá para lembrar como casa, sim uma tulha. E meu pai arrendou o sítio para ir trabalhar lá. Então a gente lembra desse tipo de coisa. Eu tinha medo de andar em carroça, porque tinha uns vizinhos juntos também, que era mais arrendado, cujo o homem chamava José Palma, que me parece que ele foi padrinho meu e do meu irmão João. E ele tinha um filho chamava Paulo Batista Gonçalves. E que mais para frente passei a trabalhar com ele na loja do Carazava, isso já mais de idade, né? Com 14 anos. Mas, e esse Paulo, na época que a gente era nessa idade, ele saiu com carroça para o sítio, e eles todos subiam na carroça, eu não conseguia montar na carroça, eu tinha medo. Sim. E tem muitas coisas assim. O senhor conta aqui nas memórias, o senhor rascunhou algumas coisas aqui pra gente, né? É. E o senhor fala que o senhor tinha um tio chamado Manuel, não é? Manuel, sim, ele é viúvo, isso. E tinha 5 filhas lindas, está escrito aqui, Isso. e 2 filhos. É. Os homens eram feios. Não, eram lindos também. É o nosso traje, eu sou bonito. Então tem que falar que eles eram lindos. Aí o senhor fala que tinha um plantio de café na época lá. Cujo café já existia o café, então eles cuidavam dos cafés. Uma parte do meu tio, outra parte do meu pai. Mas teve muitas passagens nesse sítio que eu me lembro, não sei se é chato eu falar isso, mas eu não posso provar. Eu falo que eu cheguei a ver o Saci Pererê e como é que eu vou falar que é verdadeiro isso, naquela Saci idade. Pererê em Álvares Machado? No sítio, naquela época. E estava eu e esse primo, um dos primos bonitos que eu tinha, chamava... esse já era filho de outro tio, também morava lá. Ele chamava Chiquinho, é Francisco, meu apelido Chiquinho. Estava eu, meu irmão e ele, em uma tulha, ficava beirando uma estrada, tipo carreador, que lá saindo do sítio do Jorge Sartre não existia Raposo Tavares, nada disso existia. Então nós estávamos lá, na estrada, brincando em areia, e eles tudo trabalhando no café, meus irmãos, meus primos, todos trabalhando em café. E nisso nós vimos uma coisa que vinha pulando. E aí nós cismamos que aquilo não podia existir aquilo, uma coisa parecia que era de outro mundo. E aí vi quando chegando perto de nós, então nós corremos e entramos dentro da tulha, ficamos espiando pela fresta da tulha. E passou pulando, numa perna só. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, paciência. Mas nós sentimos que era o Saci Pererê. Seu Pedro, o seu pai, que é o senhor João de Deus Carlos Domingues, sim, veio morar e trabalhar na cidade. O senhor até conta que ele comprou aqui uma carroça, alguma coisa assim, não é? Sim. Vocês vieram para a Vila Angelim Sanveso. Sim. Conte para aqueles que nos assistem hoje, em 2014, onde ficaria esse bairro e como era naquela época. Depois o senhor veio para a Avenida das Américas, começou a estudar. Fala um pouquinho desse trecho. Eu passei muitos outros sítios, né? Eu morei na fazendinha onde nasceu meu irmão Oswaldo. Eu tinha 6 anos quando ele nasceu. E ele nasceu em 42. Então a gente tem muitas coisas que a gente sabe de sítios. Assim. Morei no quilômetro 4, que lá chamava sítio Monte Alvão, que ali parece que nasceu uma outra irmã minha, chamada Inês, que é esposa do ex-finado Alencar. E passamos por outro sítio. Naquela época era muito comum, né, essa mudança entre um sítio e outro por causa de trabalho, não é? Ficava 1 ano, 2 anos. E aqui em Álvares Machado era muito rico em lavoura, muito rico mesmo. Era uma região rica e Álvares Machado predominava a região, em todos os municípios, era uma das regiões mais que tinha cultura. E daí nós acabamos. Não, quando nós saímos do site, nós não viemos para a cidade, não. Nós fomos para outros locais. Até onde nós fomos, Exida.
somos no sítio do Ishida, que é um sítio que era atrás do Paulo Izuca, o sítio do Paulo Izuca, e ficar bem para trás. E lá perto desse sítio tinha uma escolinha, bem no alto. Hoje é Motel Rio. Quem não sabe onde fica, tem o Motel Rio ali por perto. Para quem quiser lembrar, nas proximidades de onde hoje se situa o Distrito Industrial de Álvares Machado. Perfeitamente, né? Mais ou menos isso. Então, ali a gente morou ali uns 2 anos ali, e dali foi onde ele comprou a carroça e passou a cuidar do arrendamento dele no sítio do Ishida, e vinha trabalhar na cidade também com carroça. E, inclusive nesse sítio nós poderíamos ter uns 7 anos, quando ele tinha essa carroça. Que aconteceu uma outra coisa também naquela época, a respeito da gente ter a educação, que a gente já vem de berço, glória a Deus. Nesse sítio, nós saímos do sítio e fomos vindo para a cidade, brincando na estrada. E naquele tempo as carroças eram rodas de ferro, muito grandes. Meu pai tinha para 4 animais na carroça. E a gente vinha brincando na estrada, eu com dor de dente, e vinha eu, meu irmão e um outro primo já. Acho que esse primo também passou a morar de novo, também perto, sempre viviam perto, esses tios e esses primos, morando perto. Até onde que nós estivemos, no Monte Alvão, também tinha essas moças lindas que eu falei, e os meninos bonitos. E também lá também ficamos perto dele. Resultado, nós andando na estrada, eu achei 10 contos, nós chamava conto, nem R$1.000 não era. Era 10 contos, era uma nota muito grande, só que era bem velha. E aí chutando terra, brincando, e eu achei essa nota. Aí mostrei para os meninos lá, e até parece que passou a dor de dentro. E parece que nós voltamos, não sei se fomos até a cidade, acho que não chegamos a ir até a cidade. Voltamos e eu dei aquela nota para o meu pai. E com aquela nota ele comprou 2 burros, e ainda sobrou muito dinheiro. E daí então foi que nós mudamos para o Angelim Sanveso. Então chegando no Angelim Sanveso, nasceu outra irmã também ali nessa vila, Angelim Sanveso, que é a Cidinha, que é a esposa do Milton Bachega. Eles estão vivos, glória a Deus, e moram em Presidente Prudente. E dali, essa vila do Angelim Sanveso, ela é paralela ao campo do Paulista Futebol Clube, e hoje praticamente é aquela vila onde foi construído os prédios, vocês que sabem, mas ali, então eu vi nascer ali o campo do futebol, do Paulista Futebol Clube. Nós vamos falar sobre futebol daqui a pouquinho. Bom, então, o Angelim Sanveso ficava ali onde hoje se situa ali o conjunto habitacional, o condomínio vertical, né? Por ali. Aí, o senhor tinha mais ou menos uns 10 anos naquela época, não é? Quando morou nesse bairro? Não, acho que eu tinha 9 anos. 9. É porque eu entrei na escola com 9 anos. Ah. Fui à escola com 9 anos. Só que nós entramos naquelas escolas, era longe do centro. A primeira professora minha chamava Dionísia Artemani. Era a mulher mais linda do mundo, muito bonita. Eu tenho sorte como mulher bonita. Você não vê a dona Aida como é bonita? Ah, sim. Tem uma benção que eu fui buscar. Realmente. Glória a Deus. Estou com ela há 70 fez agora em outubro, 75 anos de 55. Oh, meu Deus, 55 anos. É mais de 50, né? Tá bom. Mas aí o senhor se recorda então da primeira professora, porque as escolas, pelo que o senhor diz aqui, era ao redor da estação ferroviária ali, é isso? Dali eu fui para a estação ferroviária, pro lado de baixo. E dali eu vim parar no parquinho, tudo parece que no mesmo ano mudou. No parquinho eu já vim, acho que no 2º ano. O senhor conta que a primeira escola que o senhor estudou ficava do lado ali da estação rodoviária, na parte de cima. É onde hoje depois, é a ferroviária. Mas a primeira foi do outro lado, é isso? É a primeira, que foi dessa dona Dionísia. Que foi depois desmancharam para construir a casa, acho que do prefeito Arthur Buigues, não é isso? Exatamente ali, né? Seu Pedro, o senhor conta que já na infância
começou a se interessar por futebol. Sim. E viveu de perto a grande rivalidade que havia entre o Bandeirantes e o Paulista. O senhor até conta uma história interessante, que um avião jogou uma bola no campo de uma partida por causa da rivalidade. Fala um pouco para nós sobre isso. Eu tinha, nessa época, eu podia ter esses 9 anos a 10 anos, por aí. Eu não sabia disso, eu sabia que ia passar um avião que ia fazer isso, sabia. Mas nunca nem avião a gente conseguia ver, porque era avião naquela época, era tudo teco-teco, né? E fomos lá para o campo de avião. Foi eu e um cunhado meu, que chama Sidney Bordim, passou a ser meu cunhado, co-cunhado, né? Que é vivo até hoje, embora doente, mas é vivo. E fomos lá para ver aquilo. E o campo do Bandeirante, naquela época, ele era onde hoje é a Santa Casa. E naquela época era um campo que quase não tinha gramado, era mais terra vermelha do que gramado. E ali o povo que jogava ali saia tudo machucado, joelho, canela. Como eu passei a jogar futebol lá, tive que parar de jogar futebol porque me machucaram a perna. E eu já era casado quando me machucaram a perna. Então eu tive que largar de jogar porque fiquei preocupado por causa de filhos. Eu já tinha 2 filhos, parece. Então eu acho que eu parei. Foi aonde que eu passei a ser juiz de futebol. Aí tem mais coisa para contar. Mas, voltando no campo do Bandeirante, eu tenho até fotografias tiradas nesse campo do Bandeirante. Até vou passar para o nosso amigo Gilmar. E dado um momento, então o jogo começou. Só um detalhe, esse jogo era contra uma equipe importante da época. Sim, era. O jogo contra quem que era? Era a Ferroviária de Botucatu. Botucatu, na época era uma equipe inédita, muito respeitada, não é? Então era Bandeirantes e Ferroviária de Botucatu. Naquela época a viagem que eles faziam era só de trem. Certo. Tanto para ir como para vir aqui tinha que ser de trem. E devia ter trem até hoje. E isso me deixa frustrado. Eu tenho decepção por essas coisas. Muita decepção. Mas o avião passou e jogou a bola dentro do campo. Aí o jogo já estava em andamento e logo daí a pouquinho ele fez umas voltas e deu umas 3 rasantes. No último rasante ele soltou uma bola. E naquela época a bola, o povo, maioria, eu devia ter guardado uma bola daquela. Outra frustração minha. A bola, ela era feita para fechar a bola, ela era feita com tento, era um couro, um corinho fino, e enchia a bola, tinha uma bexiga dentro, e era enchido com bomba, e depois dava um nó na bexiga que tinha aquela ponta, e aí enfiava para dentro, e aí dava um nó na bexiga. Ela geralmente não ficava redonda. Ela imitava uma bola de futebol americano. E era de uma cor só, marrom? Era de uma cor só. Cor de couro, no caso. E quando chovia, ela pesava uns 10 quilos. Era terrível. O campo não tinha quase grama? Não, era terrível, o campo terrível. Mas aí... E aí o jogo parou. Parou para ver aquilo. Foi aplaudido. Aquilo era cercado, você não via vaga para ter gente. O campo era cerquinha de madeira naquela época. Não existia alambrado era a cerca de madeira. Esse campo que o senhor falou, o senhor explicou, ficava ali na região da Santa Casa. O Paulista, na época, tinha um campo também, na altura da rua Fernando Costa, entre a Fernando Costa e Arthur Buigues, né? Justo, não chamava nem Arthur Buigues ainda. E me parece que o Paulista também fez alguns jogos naquela época memoráveis contra equipes fortes, né? Nesses mesmos anos, nessas datas, também teve jogos importantes. Que eu me lembro, assim, importante, foi 3, acho que eu lembro, eu só falei em 2, mas lembrei de mais outro depois. Dessa própria Ferroviária de Botucatu, que também veio aqui, que até teve uma passagem triste. Tanto quando veio jogar aqui, quando o Paulista foi jogar lá. Eu posso falar disso? Pode falar. Porque o Paulista também jogou com a Ferroviária de Botucatu e depois o Paulista jogou, me parece, com Jabaquara, não é, de Santos, e também com a Portuguesa de Desportos, né? A Portuguesa de Desportos já esteve em Álvares Machado jogando contra o Paulista Futebol Clube, não é isso? Perfeitamente. Para mim, até eu estou vendo o jogo.
por coincidência, eu não falei nisso, tá? Já lembrei esses dias. Sabe quem foi os bandeirinhas do jogo do Paulista em Jabaquara? Sim. Meu pai e um tio meu chamado Agostinho, que era pai desse Chiquinho. Que quando eu achei o dinheiro que ele estava junto. Os dois bandeirinhas. Por coincidência, um era oposto ao outro para torcer para o time. No caso, meu pai torcia lá para o Paulista naquela época. Não, meu tio que torcia para o Paulista, e meu pai, como bandeirinha, foi do Jabaquara. Poxa. E naquele dia deu uma chuva, não dá para acreditar. E eu não me lembro se o Paulista acabou ganhando 2-1 ou perdeu de 2-1. A mim acho que perdeu. 2-1, eu era pequeno, não vou lembrar mesmo. Mas e isso já foi no Campo Novo do Paulista? Não, no Campo Velho. Lá na Rua Fernando Costa? Isso, no Campo Velho. E a Portuguesa também foi no Campo Velho. Até eu não me lembro assim bem do jogador nome, mas eram jogadores famosos. E tanto é que a Portuguesa também depois quis levar um jogador do Paulista para lá e não conseguiu, porque naquele tempo era difícil dos filhos do interior assim largar a família para ir atrás de futebol, né? Tinha medo. Ele chamava Aparecido. Olha, se hoje ele fosse vivo e era jovem, como ele jogava naquela época, ele era de seleção brasileira. Muito bom, muita qualidade. Muita né? qualidade. É. Parece que a rivalidade era tão grande que as duas equipes até chegavam até a pagar alguns jogadores de nome para jogar nas equipes. Os dois times, para crescerem no poder de times bons, que a rivalidade então era grande, que tanto o Paulista quanto o Bandeirante trazia jogadores de longe, assim, de Botucatu, de São Manuel. Por exemplo, vou citar exemplo de família, que eu quase sou parente deles. Eu tenho uma cunhada, que é irmã deles, é os Lousadas. Eles vieram para Álvares Machado e teve o Chico Lousada, jogou no Bandeirante, o Tarzan parece que jogou. O Tarzan também é um dos jogadores que eu conheci, está vivo até hoje, que se ele fosse no auge de hoje, também era de seleção brasileira, porque, olha, era um centro médio, que naquela chamava centro médio. Era um craque, muito bom. E o Paulista também teve bastante, muitos deles também tinha chance de ir para a seleção, no caso, eram muito bons. Goleiros, tinha um goleiro no Paulista, ele foi das famílias dos Klebs, chamava Amarildo, mas põe goleiro bom, que Gilmar não ganhava dele não. Gilmar dos Santos Neves, que foi meu ídolo também, eu adorava aquele cara, mesmo que ele foi para o Santos, mas ele era muito bom. Mas esse goleiro era goleiro de seleção brasileira. E aí vou voltar na Ferroviária de Botucatu. O Paulista foi jogar em Botucatu. Não, primeiro eles vieram aqui e por infelicidade quebraram a perna, mas sem maldade, aquele lance de futebol. Quebraram a perna de um jogador da Ferroviária de Botucatu. E esse jogador chamava Leco, era Leco, mas sem maldade. E depois o Paulista foi pagar o jogo lá. Aí teve o troco. Aí um homem chamado, naquela época moço, chamado Neno, era Alfaiate e Alves Machado, também veio de fora todos esses jogadores era a turma daqui que arrumava serviço para eles de Machado. Para jogar na equipe de futebol. Geralmente não é que pagavam financeiramente, sim, arrumavam empregos. Certo. Emprego. Teve um aqui que eles deram até um bar para ele, no Paulista. Ele tinha o apelido de Gordinho, tinha a sua altura, desculpa falar que você chamou você de baixinho. Mas ele jogava de back central. Mas olha, são esses jogadores que marcam época, senão não estava sendo lembrado aqui nessa entrevista. Gostoso, né? Você foi bom, eu te conheço, né? E você tinha que ver ele baixinho e subir de cabeça, não dá para acreditar. O apelido dele era Gordinho. E ele tinha um bar, onde futuramente eu passei até a barbearia no bar que ele tinha.
depois de mais para frente, né? Que eu já tinha aí uns 25 anos, por aí, 27 anos. E aí foi jogar em Botucatu e também quebraram a perna desse membro. E é coisa de futebol, não sei, foi vingança, o que acontece, é coisa que não dá pra gente explicar. Eram partidas amistosas, né? Tratava uma aqui, outra lá, não é isso? Aqui, porque naquela época, para quem não sabe, esses jogos amistosos tinha que ser cumprido rigorosamente, porque aquele time que não vinha pagar o jogo, eles no dia que eles vieram aqui, eles tinham garantia. Era uma garantia de X, era um dinheiro muito vultuoso até naquela época. Então, para ele não perder aquela garantia, ele tinha que pagar o jogo. Podia ser em qualquer cidade, tudo era nesse sistema. Era uma honestidade espetacular. Seu Pedro, o senhor gostou tanto do esporte que depois o senhor veio a se tornar presidente do Paulista Futebol Clube, sim, ajudou a construir no campo lá, teve até a questão dos vestiários. Hoje o Paulista Futebol Clube não tem mais, né? Desativaram lá, mas vestiários subterrâneos, acho que foi um dos primeiros aqui na região, uma sensação. Conta um pouquinho do trabalho do senhor até chegar presidente do Paulista também. Eu não lembro o ano que eu fui presidente do Paulista, acho que foi no tempo do Castilho. Na década de 1980. É por aí. Não, eu passei a ser presidente na época dele já prefeito. Ele era prefeito de Álvares Machado. Aí eu era muito ferrenho na política, eu adorava a política, como eu gostava, e até hoje eu sou muito criticado por meu modo de ser, e infelizmente a gente teve muita frustração com política. Eu não vou mencionar as frustrações, porque não é gratificante assim, os sentimentos que eu tive com esse problema de frustração. Foi muito decepcionante a minha vida política. Eu lutei muito na política por Álvares Machado, me orgulho muito de ter essa passagem esplendorosa, cuja coisa mais gostosa minha que eu passei a ser vereador. Em 75, vereador não ganhava, era gratuito. Então isso para mim, eu tenho orgulho em falar nesse detalhe. E teve antes de mim, a Câmara Municipal de Álvares Machado, talvez ninguém saiba disso, nós temos uma homenagem que fomos recebendo na Câmara, no tempo do Takashi, que foi colocado na Câmara Municipal. Os nomes de todos os vereadores em quadros está exposto lá para quem quiser ver. Porque eu sinto, porque na minha época de vereador, o povo não ia assistir sessão, era difícil lotar a sessão. Só lotava a sessão num evento assim um tanto chato para a gente falar, mas não vou falar não, porque não é gostoso. Aí lotava a sessão, então, nesse caso. Mas, do contrário, não havia... O povo não se importava em saber o que o vereador falava, ou pregava, ou fazia requerimento, ou indicação, ou projetos de lei para o prefeito. Então a gente tinha muito detalhe nessa parte, teve muita frustração na política. E eu nessa parte de quando houve esse detalhe de construir esse vestiário, eu não era presidente ainda, eu era um simples contribuinte, não só como sócio do Paulista, que eu consegui criar, sem ser presidente, talvez eu nem pus aí, um quadro associativo, não sei se foi 90 sócios, eu esqueci, acho que 90 sócios, e para pagar a mensalidade, onde teve colegas que gostavam muito da gente, que eu me lembro que participou comigo para conseguir esse sócio. Eu saía até nem sei como é que eu consegui fazer o que eu fiz na minha vida política e de futebol, e até na Igreja Católica, que eu era católico e sou, e eu não entendo como é que eu consegui agir da maneira que eu fazia, porque eu trabalhava na barbearia das 7 às 10 da noite. Então onde que eu ia ter tempo para fazer todas essas coisas? Pois sobrava tempo e eu conseguia. Glória a Deus, amém. Mas olha, o senhor foi presidente do Paulista, depois se tornou árbitro também, não é isso? Conta um pouquinho da carreira como árbitro também. Então, mas isso daí já foi bem antes.
Bem antes do Paulista. Antes do Paulista, o senhor já era árbitro? Já, eu comecei novo, porque eu machuquei minha perna, então eu tive que largar de ser árbitro, ser jogador de futebol. Aí, como eu gostava muito de futebol, então eu passei a apitar jogo para colaborar com Álvares Machado. Foi da onde, na época, eu passei a me influir na política, que eu passei a participar junto com os prefeitos naquela época, que era do Súniga, do Dr. Milton Súniga, Miro Masro, que o Miro Masro foi 2 vezes, Dr. Milton 2 vezes, Súniga 2 vezes, finado Arthur Buig também 2 vezes. Foi naquela época eu me adentrei muito na política com eles. Foi aonde que eu tive que dar. Eles pediam para mim para que eu fizesse isso. Então eu passei a ser juiz de futebol. E de juiz de futebol, então eu ajudava até a criar campeonatos no municipal, não só tanto municipal como de sítio, às vezes. Participavam times de sítio. E naquela época, eu não era juiz, só eu que era o juiz. Eu também conseguia amigos também que apitavam jogos. Tinha o Atsu Buig, tinha meu irmão João, Luizão, Miraí, mais quem? O Atos Buig foi juiz de futebol? Foi, e dos bons. Daquele tamanho? E o importante, o mais importante, que nós era tão fanáticos, gostava tanto, amava as coisas que fazia, não tinha bandeirinha, não existia bandeirinha. Hoje tem 5 bandeirinhas e juiz erram. É vergonhoso, eu tenho raiva de ver jogos hoje devido a esse tipo de coisa, juiz erra, coisas grotescas. Está atrás do gol e não vê o gol, né? Ontem mesmo vi a seleção brasileira, o jogador Brasil fez uma falta grotesca, marcou o gol e o juiz deixou. E fica o juiz atrás, em cima dele, não viu ele fazer aquilo, não fico revoltado. Eu quero que o Brasil ganhe e o Corinthians ganhe. Os outros que ganham também, mas não do Corinthians. Seu Pedro, nós vamos voltar um pouquinho, né? Depois nós vamos falar sobre todos os prefeitos de Álvares Machado. Mas é que o senhor conta aqui nas anotações que o senhor chegou a ver incêndios em Álvares Machado quando era bem jovem, né? Incêndios em máquina de menta. Como é que foi isso? Isso foi quando eu tinha 6 anos, eu não presenciei ao vivo. Eu tinha 6 anos de idade e morava no sítio do São José São Vesco, naquela época, José São Vesco. Que deu um filho também, que foi vice-prefeito de Álvares Machado. Um vice-prefeito, foi tão bom como vice-prefeito, que ele mudou para Baitaiporã, não falei isso, cidade do Mato Grosso, e lá ele foi prefeito 2 vezes, acho que seguido, 2 vezes prefeito. Foi um excelente prefeito. Pôs, acho que água e esgoto na cidade e colocou asfalto na cidade toda, em Baitaiporã. Os incêndios. E daí então eu morei nesse sítio do seu José Sanves, e de lá a gente presenciou um foco de fumaça muito, muito alto, e conseguia ver. E meu pai então passou a saber de lá que era a Sambra que estava pegando fogo. Para quem não sabe o que era a Sambra era uma indústria algodoeira, ela não fabricava óleo, e sim ela beneficiava fardos de algodão de 200 quilos cada fardo. E que Álvares Machado naquela época era tão rico que tinha 5 indústrias dessas de algodão, que todas as 5 beneficiavam. Que tinha a Sambra, posso falar? Pode. Tinha a Anderson Cleito, era 2, tinha Nicolau Garibe, tinha a Brascote, chamava Brascote. Então, essa Brascote hoje, para quem não sabe, hoje ela era onde hoje onde passou a ser Iocana. A Iocana, então, ali chamava Brascote. Depois, que outro nome ela levou também ali? Não sei se foi Iraza. Aí ficava na região ali a Lenlinha, não é? Perfeito. Não, a Sambra era a Lenlinha. A outra também passou a ser a Lenlinha. E tinha uma que essa... Não, a de algodão. Acho que eu falei 2 de algodão, né? O senhor mencionou uma terceira mesmo, não é? Mas enfim, Álvares Machado tinha então várias unidades
de né, indústria. que trabalhava porque a agricultura forte na muito região, rico, não é? Era muito rico. Exatamente. Era muito café, muito algodão, muita batata, muito amendoim, arroz, feijão. Então até que chegou uma época que tiveram que plantar hortelã. Então teve 3 indústrias de hortelã em Álvares Machado, coisa que muita gente quase não sabe. Uma era do senhor Rafael Giró. Ela era em frente onde meu filho, Vladimir, mora e tem a oficina de consertar televisão. Era na rua frente, Fernando Costa, né? Na rua Fernando Costa. Era pequena, mas existia essa indústria lá. E teve uma outra, era do... Quem que era dono? Aí eles passaram para lá depois também, do Rafael Giró e um tio dele. Mas é tudo ali na área central, porque Central, o senhor menciona que em 1946 chegou a haver um incêndio numa indústria de menthol e que o tambor explodia, que chegou a atingir o grupo escolar. Perfeitamente, ia no grupo escolar, que era um grupo de madeira naquela época. E se eu não me engano, eu não estava na escola ainda. Mas a gente assistia, a gente via isso tudo ao vivo. Que sorte. Que sorte. Seu Pedro, vamos mudar um pouquinho o assunto? Vamos falar sobre prefeitos de Álvares Machado. O senhor mencionou que teve também uma vida política, então o senhor se recorda bastante das administrações machadenses, né? Sim. O senhor ia fazer 8 anos de idade quando Álvares Machado se emancipou de Presidente Prudente. E o senhor se lembra do primeiro prefeito de Álvares Machado, que foi o Dr. Oscar Figueiredo Silva, que era médico. Depois também teve o Dr. Milton Pinto de Almeida Castro, também médico. O que o senhor se recorda dessas primeiras administrações? O senhor era criança ainda, mas o senhor fez alguns comentários aqui. Eu já era uma criança mais desenvolvida mentalmente, porque me parece que eu já tinha tirado o diploma da escola. Eu tirei diploma com 14 anos. E em seguida eu saí em dezembro da escola e dia 2 de janeiro eu estava trabalhando na loja do Carazawa. Então minha vida só foi trabalhar. Você começou a trabalhar com quantos anos, então? 14 anos. 14 anos no Carazawa? No Carazawa. Ali na Avenida das Américas. Foi uma segunda escola de vida que eu tive. Primeiro, as abençoadas professoras, eu dignifico demais as professoras e os professores, lógico, que é o que nós temos que nos orgulhar e agradecer a Deus que eles tenham saúde eterna, todos. Aqueles que morreram, que Jesus tenha sempre aquela proteção sobre a alma ou o espírito dessa criatura. Porque o que eu aprendi com 5 anos, eu devo muito a esse povo que chama professor. Então, de parabéns a todos. Daí fiquei na loja há 5 anos, e na loja eu aprendi muita coisa, porque era uma riqueza aquela loja, era uma riqueza. Não financeiramente. Eu trabalhar naquela loja era um orgulho para mim. Tanto é que com 16 anos e meio, eu fui para Santo Anastácio ser gerente da loja. Dá para acreditar isso? Fiquei 3 meses lá, ensinando os funcionários que iam adentrar naquela loja. Fiquei lá com o dono da loja, que era o dono gerente. Ele chamava Kiosan. Então é coisas que a gente se satisfaz, porque eu trabalhando nessa loja, tinha funcionários mais velhos que eu, tanto de idade, bem mais velho. Esse Paulo Carazawa, ele morou onde que eu morei, no Saito, que eu tinha 4 anos, eu trabalhei junto com ele na loja. Então mas era um homem, nota 1000. Ele mora em Maringá hoje, trabalha na loja até hoje. Que lá também tem loja Carazawa. Eu estive na loja dele lá. Então eu devia ter ido um deles, né? Mas não, o dono da loja pediu para mim se eu podia fazer isso. Então eu fiquei feliz, já é uma coisa que a gente tem frustração na vida, mas tem coisas que a gente também teve alegria e muita felicidade. Aí o senhor disse que mesmo nessa idade acompanhava a política, porque é o seguinte, o doutor Oscar Figueiredo Silva foi o primeiro prefeito e o doutor Milton Pinto de Almeida Castro, na verdade, ele foi o 4º prefeito, porque o que aconteceu? Aconteceu que houve uma intervenção do governador Adhemar de Barros na época, aí o 2º prefeito de Álvares Machado foi o senhor Júlio Guerra e o 3º foi um médico também, o Onofre Pereira de Mendonça, que na verdade ele morava em Alfredo Marcondes, não é? Justo. Porque naquela época Álvares Machado e Alfredo Marcondes faziam parte do mesmo município, não é? Alfredo Marcondes viria a se emancipar mais para diante. Justo. Aí o senhor estava comentando que tinha algumas lembranças assim do Dr. Milton, do Dr. Oscar, muito poucas, né?
Não, a gente tem lembranças bastante, porque para enumerá-las, a gente vai lembrando, né? Você vai escrevendo e vai lembrando. Então, eu vou ser sincero, seria quase que humanamente impossível, numa entrevista dessa, eu falar tudo que eu sei sobre esse trecho, assim, né? Vai ser muito impossível. Porque eu lembro de muitas coisas boas no Caraçava, de políticas, teve muitas coisas ricas do que eles fizeram ali. O doutor Oscar fez, ele fez um jardim. Esse jardim que nós temos, foi ele quem construiu esse jardim. Depois houve muitas reformas por outros prefeitos. E me parece que ele asfaltou até ele fez o asfalto até no posto de saúde, na farmácia do Pedro, por ali. Porque nessa época, a Avenida das Américas, que a gente conhece hoje, não era asfaltada. Não era asfaltada. O primeiro asfalto foi na primeira administração do Dr. Milton, é isso? Justamente, Dr. Milton. Certo. Ele nem foi asfalto, ele comprou uma fábrica de fazer pedras, cuja fábrica é hoje onde é o posto policial, perto da rodoviária. Certo. E ele começou a fabricar essas pedras, isso foi em 1948. Até por causa dessa discussão, eu tive uma vez essa discussão com um teimoso na minha barbearia, então fizemos uma aposta de uma caixa de cerveja. Então eu tive que adquirir fotografias de 48, que ele era o prefeito, para provar que aquelas pedras, ele tem duas fotografias grandes assim, tiradas, que é de 1948, que o prefeito era o Dr. Milton. Está começando a colocar as pedras na farmácia do Pedro. E o senhor conta uma coisa muito interessante, que o prefeito naquela época, ele comprou uma motoniveladora que era puxada por 2 bois, é isso mesmo? Como é que pode uma motoniveladora puxada por boi? Não dá para explicar, porque essa moto era grande, e o que dirigia a moto, ele chamava, o sobrenome dele eu lembro, esqueci o primeiro nome. Ele tinha apelido de Nenê Bolonha, eu esqueci o primeiro nome. Então, mas eu já cortava cabelo desse povo, meu Deus. Por isso que eu sou velho. Imagine. Então, essa moto, ela tinha, na altura dela, tinha umas rodas quase tamanho era 2 rodas de carroça. É onde que ele manuseava aquelas rodas para as planas abaixar. Mas tinha 2 bois que puxavam ela. Então o município de Álvares Machado naquela época não era bom de estradas. Eles manuseavam essa moto com aquela moto. Mas ela não vencia fazer isso. Então eu vou passar outra coisa, já que me veio na ideia sobre isso, para o povo ficar sabendo o que foi sofrimento desse povo maravilhoso e rico que vieram para Álvares Machado. Que até eu fiz uma indicação ou requerimento, que, no meu modo de entender, Álvares Machado não tinha que ter nome de ruas de pessoas que não contribuíram para que Álvares Machado crescesse. Deviam ter nome de ruas de povos que vieram para cá e que criaram Álvares Machado. Infelizmente, quem fez isso não soube ouvir os outros, como eu mesmo mexi com isso e não fui feliz nisso, por isso que dá decepção. Então, resultado, tem nomes de rua, de flor, de países, de cidades, de gente, de presidente, né? Até presidente dos Estados Unidos, né? Então eu nunca fui a favor, não é que eu sou contra que eles não merecem, eles são merecedores disso, mas naquela época, então não foi feito isso. E esse povo, que foram uma maravilha, que eu devo muito por ter nascido em Álvares Machado, me orgulho muito, que tem gente que fala que não sabe por que eu mudei de lá. Resultado, eles faziam as estradas, os lavradores, eles faziam as estradas, Então era combinado assim, cada bairro de Álvares Machado, não bairro da cidade, do sítio, Álvares Machado tinha 32 barros. Está vendo que eu estou com a cabeça boa? Contando até na Boa Vista, né? Tinha 32 barros, até no quilômetro 27. E cada bairro desse tinha uma criatura, eu esqueci, não é feitor que falava, ele era um líder do bairro. Tá. Então, se lá naquele bairro havia um roubo de um porco, aquele homem ele tinha o poder
de substituir o delegado, ele trazia o ladrão na cadeia. E às vezes o cara não ficava preso, o cidadão não ficava preso, ou ele pagava o porco, ou ele devolvia o porco, ou se tivesse matado o porco, tinha que ressarcir o porco. Isso durou até quando, seu Pedro? Então, durou até assim, porque depois começou a ter a revolução, acho que durou até no tempo que eu mudei para Alves Machado, comecei a crescer, tive a escola, mas assim mesmo, ainda mesmo com maquinário que os prefeitos depois foram adquirindo, assim mesmo tinha que ter ajuda do povo, da população para abrir as estradas. Para conservar. Aí o senhor lembra, nas recordações do senhor, também do 5º prefeito de Álvares Machado, o senhor Antônio de Miro Mazaro, no mandato de 1952 a 1955. O senhor até diz, abre aspas, não menosprezando todos os prefeitos anteriores e posteriores, mas foi, sem sombra de dúvidas, o melhor prefeito que Álvares Machado já possuiu. Fecha aspas. Por que o senhor chegou a essa conclusão, seu Pedro? Aí já vai passar de hora. Muito gratificante também. Eu, naquela idade, eu tinha 19 anos mais ou menos, 20 anos. Me parece, não lembro bem a idade que eu tinha. Porque ele foi prefeito 2 vezes. Foi no primeiro mandato que o senhor falou isso. Mandato. O senhor tinha 18 anos. Né? Então tá. Então, daí eu fui servir o exército e quando eu voltei... O senhor serviu o exército aqui em Prudente mesmo? Não, em Campo Grande. Fiquei um ano e 20 dias em Campo Grande. Tá. Que foi outra escola maravilhosa para mim. Aprendi coisas boas e ruins, que não posso nem mencionar. Mas então... Aí daí então vamos falar então do prefeito Miro Mazaro. Primeiro mandato do Primeiro mandato dele. Esse prefeito, né, como você falou, não gosta de menosprezar, porque eu sempre preguei na minha legislatura de vereador que todos que entram na política, ou ele é mau vereador ou não, ele faz uma obra. Ele conseguiu fazer uma coisa em Álvares Machado. Ele pode ser o que for, pode ter feito coisas erradas, mas ele fez qualquer coisa por Álvares Machado. Qualquer um vereador fez. Mesmo aqueles que nunca ganharam nada, fez por Álvares Machado. Então, de vereador a prefeito, e deputados e senadores também, que nós devemos, muito também que consegue coisa através deles, também temos que nos orgulhar deles também, que eles também fazem. Então eu falo, todos os políticos fazem coisas para o município deles, fazem para o estado e fazem para o país todo. Inclusive, sempre eu preguei também, o maior político que trabalha no Brasil, o maior líder político do Brasil são os vereadores. A maioria não sabe disso, porque os vereadores, ele pede voto para ele pede voto para o vice-prefeito, ele pede voto para o prefeito, ele pede voto para deputado, ele pede voto para deputado federal, para senador, para governador, para vice-governador, e para presidente e para vice-presidente. Os vereadores, eles são requisitados nos municípios deles. Qualquer um pode sentir isso na pele. É o povo que mais trabalha na política. E quando às vezes nem muitos são, assim, honestamente elogiados. Reconhecidos. Eu não quero que ninguém me fale bem da minha pessoa politicamente, jamais. O que eu fiz por Álvares Machado, eu fiz porque eu nasci lá, eu gostei de fazer o que eu comecei a fazer. Minha mãe e meu pai não queriam, mas eu acabei aceitando e entrando naquilo. Às vezes tendo problema até com famílias, né? No fim, até deu problema até com parentes, politicamente, infelizmente, mas não vou mencionar isso, puxar para trás. Mas o Miro Mazaro, o senhor comenta que ele fez uma obra subterrânea bastante grande, encanamento. É uma obra que, então, todas as obras subterrâneas, praticamente naquela época, prefeito nenhum gostava de fazer, porque ela desaparece. O povo não vê a obra subterrânea, ela fica isolada, escondida. Então, você sabe o que esse prefeito conseguiu fazer em Álvares Machado nessa época? Ele colocou água e esgoto na cidade inteirinha. Naquela época, a cidade que eu falo, não vou desprezar os outros bairros, a cidade ela era abrangia assim, a parte central, do posto de gasolina do Takashi para cá. Para quem mora em Álvares Machado sabe para que lado eu quero dizer.
indo até no cemitério, indo até para o lado do bairro Matadouro. Então ele colocou água e esgoto. Vocês façam ideia, abrir buraco na cidade inteirinha, que a Avenida das Américas já era empedrada, né, que foi o Dr. Milton que empedrou ela. Então ele teve que quebrar, abrir aquelas pedras tudo. Então ele teve que cruzar todos o esgoto e água nas ruas, ligar de casa em casa. Isso praticamente foi, se eu não me engano, foi com verba municipal, que depois passou a ter um órgão na prefeitura. Eu não me lembro se é SAI ou é DAI, eu esqueci. DAI. Então era DAI, Departamento de Água e Esgoto. Então era DAI, que era que passou a administrar depois aquilo, como hoje a Sabesp faz. Inclusive o senhor menciona que a primeira estação de tratamento de água e esgoto de Epitácio até Botucatu foi feita em Álvares Machado. Só tinha em Álvares Machado, era outro, por isso que... Então, depois vai me lembrar do por que eu fiz isso, por que eu passei a ser assim. Então, esse homem, ele fez essa estação de tratamento para baixo do posto policial de Álvares Machado, lá embaixo da Vila Nossa Senhora da Paz. Será que chama Vila Nossa Senhora da Paz? Não me lembro. Acho que é, né? E ele fez isso dali ali. E perdurou por muitos anos. Aquilo para nós era um orgulho. Falar que nem Prudente não tinha. Só Álvares Machado tinha aquilo. Ele fez 5 mini poços artesianos e 2 caixas d'água, que todo mundo conhece as caixas d'água. Então, e daí o resultado. Aí eu passei a analisar, naquela época, politicamente, eu era do lado do Ademar de Barros e do lado do Dr. Milton, e contra esse prefeito chamava Miro Mazro. Mas era assim, eu já tinha, o Dr. Milton já era freguês meu, Miro Mazro era freguês meu, Dr. Oscar foi freguês meu, Dr. Mendonça. Então eu já comecei novo de barbeiro, né? Comecei em 55, foi 55. E eles moravam ainda lá. Porque ali teve muitas brigas políticas muito bravas, coisas muito graves, morte. Porque, outra coisa que muita gente não sabe, que Álvares Machado é 1 ano mais velho que o presidente Prudente. Né? Exatamente. Muita gente não sabe disso. Então, o fato de Álvares Machado ter parado de crescer foi o fato de, naquela época, ter muita criminalidade na cidade. E não era que havia droga, não existia isso. Era casa de poder, né? De sítios, era muita terra. Era uma terra tão fértil na época que era a casa de um alqueire de terra produzir, não me lembro se era 400 arrobas de algodão. Era uma coisa, não dá para acreditar, era demais. Tudo que se plantava criava mesmo, produzia com a mudança. E a violência era por conta do quê? Então, aí existia, vinha para cá, acabava se fixando lá, não existia Prudente, tinha cidades que não existia, só vinha de trem. E resultado, naquela época não vinha de trem ainda não, ainda não tinha trem não, o trem passou muito, mais para, bem antes passou. Isso o senhor disse porque Álvares Machado foi fundado em 1916, né? O trem já existia. E Presidente Prudente em 17. Mas nessa época aqui, seu Pedro, na época dos prefeitos aqui, do mandato do Miro Mazro, inclusive o senhor estava comentando aqui que no mandato do Miro Mazro veio a Casa da Lavoura para cá também. Mesmo nessa época, a violência ainda persistia, mesmo nos anos 50, por aqui? Não, aí já passou, aí já acabou a violência, já passou a ter... Aí tinha aquelas rusgas políticas entre partidos, né? Então tinha aquelas rusgas políticas. E aí não era nem Arena, nem MDB. Aí já era PSP e PSD. Mas existia o DN, PTN, tinha um monte de partidos ainda. Não me lembro a quantidade, mas tinha bastante. Eu não me lembro, não vou saber qual será. Até que chegou na época da Revolução, de 64, que daí que teve o problema de começar a ter outras brigas políticas, que aí foi o que aconteceu um troço comigo.
O senhor vai falar do que aconteceu com o senhor? Posso até falar. Porque depois do mandato do Miro Mazzaro, nós tivemos um novo mandato do Dr. Milton e outro do Miro Mazzaro na sequência. Mas o senhor falou que esse segundo mandato de cada prefeito, nenhum dos dois foi bom. No do Dr. Milton por causa das divergências políticas, né? E do Miro Mazzaro porque dessa segunda vez foram poucas obras, não é? Sim. Aí o senhor disse que 64 já foi então a vez do prefeito José Antônio Fernandes Súniga, não é? Em 1964, que é o que o senhor estava falando, ia contar um fato da vida do senhor. Eu esqueci de um detalhe que o Miro Mazzaro fez. Eu não falei aqui, ele construiu o prédio da prefeitura municipal. Que não funcionava ali onde é hoje, né? Era na Rui Barbosa, é isso? Na prefeitura teve em bastante locais. Se você quiser mais ou menos eu passar assim de cabeça, se eu lembrar. Onde morava o Elmo Henrique Martins. Nas proximidades da estação rodoviária, né? Na esquina, ele morava, e na esquina de lá, hoje é a casa do Tico Fernandes, que é Frutuoso Fernandes, né? Ali foi prefeitura, cuja prefeitura era pequenininha, e eu ia buscar querosene, ia buscar mercadoria, que naquela época era guerra, revolução, que não tinha que buscar lá para as famílias carentes. Então tinha que se virar e ia lá. Mas naquela época já tinha trem. Então por isso que eu falei que certo. Tinha trem. Então, mas ele fez a prefeitura, e que mais? O senhor falou também que tinha a coleta de lixo, que era feito com a carroça com dois burros, né? Rodava a cidade toda. O matadouro, parece que é da época do do prefeito Miro Mazzaro, né? Sim. Bastante obras mesmo. Matadouro, não sei se foi dele mesmo, hein? Não é? Mas aí existia essa carroça de lixo, era puxada por dois burros na cidade todinha. Tinha que ter essa carroça. Ficava a semana inteira puxando lixo. E entrava outra semana, a mesma coisa. E aí ia. Vida de burro não é fácil, né? Não é. E aí coitado. E aí ele na segunda-feira ele tinha que fazer a rua central, já, né? Para dar andamento ali. E tinha uma carroça também que puxava, nesse tempo, puxava carne, trazia a carne do matadouro municipal. Essa carroça era um latão alto e comprido, com 4 rodas bem grandes, rodas de ferro. E era puxado por 4 animais também. E trazia do matadouro e entregava nos açougues da cidade. O matadouro de Álvares Machado. Que era ali onde é hoje mesmo, né? O prédio antigo lá. Isso, hoje só tem o prédio, no caso, né? Bom, em 1964 foi a vez do prefeito José Antônio Fernandes Súniga. O senhor falou que tinha alguma coisa para contar sobre isso? Que aconteceu com o senhor? Sim, então ainda eu tinha, mas aí também teve uma eleição que eu tive que discutir com o Dr. Milton, eu achei ruim, pelo que ele fazia coisa, ele era muito grosso, ele passou a ser fiscal do posto de saúde, como médico, sanitarista, né? Certo. Eu não pus isso, mas é por aí. Então nessa parte desse ser fiscal, ele era muito rude. Ele chegava num bar, um prato riscado, ele pegava o prato e jogava no chão, um copo mal lavado, ele jogava no chão. Então eu não fui apoiando essas ideias. Então onde que eu passei a torcer contra ele politicamente. O senhor passou para oposição política. Oposição política. E daí teve esses problemas aí. E daí no fim teve essa eleição aí que o Dr. Milton perdeu e o Miro ganhou, né? E foi onde que eles ficaram muito magoados com a gente, o Dr. Milton. Então eles arrumaram um grupo. Eu já era barbeiro, já era casado, tinha 2 filhos. Eles arrumaram um grupo de 12 lá e mandaram prender eu e um japonês que trabalhava comigo na barbearia, chamava Nardo. Só que não ia ser preso só nós dois. Já foi preso eu, o Nardo, o Chia e o Lico Paco. Ia prender mais 20. E um monte de amigos. Teve amigo até que chegou a comprar um monte de cigarro para levar. Mas qual era o motivo da prisão, Sr. Pedro? Vingança política, porque eu fui contra. Só porque eu fui contra, vingança política. E o que tinha a ver o seu Lico Paco, o Chia? Também era contra, porque era... era para prender só os opositores. Isso daí. Ainda bem que hoje isso não acontece, né? Glória a Deus, tá até bem. Senão eu estava ferrado. Mas aí, meus pais foram na casa desses cidadãos, um garrucho naquela época, e fez soltar nós. Ficamos 40 minutos na cadeia e fez com que nós fôssemos soltos. Mas você vê que tamanha ignorância. Mas esses povos, tudo que fez isso, não estão mais vivos. E eu estou aqui
contando a história. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor falou, depois, entre 1969 e 1972, houve o primeiro mandato do prefeito Arthur Buidicílio. O senhor diz que foi um período de paz na política machadense. Foi. A política machadense já teve um período de paz? Ah, teve, sim, senhor. Por que não dizer paz? Olha, era uma briga que aqui chegou o tempo, para vocês terem uma noção, até nem mencionei também aqui, não lembrei. Para vocês terem uma noção da briga que era, e que depois voltou a ter essa paz, que chegou a haver união política entre Miro Masro e quem que foi outro que fez aqui? Acho que foi com Arthur Buig. Acabou, se uniram. Acabou aquela briga de político. Aí tinha discussão política, tudo, mas não era mais, não tinha aquela guerra mais. Mas as guerras mais quem fazia era nas sessões das câmaras. Provocação talvez seria lá. Né? O embate era na Câmara. Era na Câmara. Seu Pedro, vamos pular um pouquinho e vamos falar da eleição de 82, quando o período militar no Brasil já dava sinais de decadência. E Álvares Machado elegeu um prefeito de oposição ao regime, no caso o Antônio Castilho Cervantes, que era do MDB na época, né? Mas que também era sargento da Polícia Militar. O que o senhor lembra dessa eleição, dessa mudança que houve? A gente lembra tudo, né? Mas é duro para falar tudo. Fala o mais interessante. No caso, eu era presidente do PMDB. Eu fui presidente de 5 partidos em Álvares Machado. Então, às vezes eu fui mudando de partido porque eu não conseguia ficar naquele partido. Eu não vou falar o porquê. Na barbearia eu sempre pregava o porquê, mas não vou falar. Então, eu acabei ficando presidente de 5 partidos. Todos eles, onde eu participava, eles queriam que eu começasse como presidente do partido. Então, em 89, eu larguei da política porque eu achei que o que eu queria fazer no município ia ser uma coisa rica, deixar um tipo de política diferente, com coisa certa, correta, não ter coisa que não existisse com aquela incorreção que estava tendo. Então eu não conseguia aceitar aquilo, por isso que eu andei tendo muita divergência política em Álvares Machado. Mas daí então o resultado. Naquela época eu era PSDB e tinha mais partidos. MDB na época, né? Em 82, porque o partido que o senhor mencionou agora, o PSDB, surgiu a partir de 81, é isso? Oh, meu Deus. Bom, eu não lembro. Mas o que o senhor lembra da eleição do Castilho, que foi uma mudança na vida política machadense? Tanto foi boa, foi boa em termos, né? E no fim nós tiramos o nome politicamente até inimigo. Mas passou, somos amigos, glória a Deus. Eu não guardo rancor de ninguém, não guardo. Para mim todos são meus amigos. Considero todos, não como irmãos, mas em Cristo, para mim, todos somos irmãos. Então o resultado. Teve, naquela época, havia união política de partidos. E nós queríamos arrumar um grupo para ver se derrubava a oposição. Que a oposição era muito forte, era mais forte do que nós. Se nós fôssemos disputar partido a partido, era certeza que a gente ia levar chumbo. Então o resultado. Aí começamos a se organizar. Então naquela época, o adversário nosso foi o Elmo Henrique Martins, candidato a prefeito, e arrumou o José de Andrade Teixeira, outro candidato a prefeito. E nós, as reuniões lá dentro da minha casa, por isso que eu falo que a gente foi sempre um líder político. E também não foi só na minha casa. Tinha a minha casa, tinha na casa do Dirceu da farmácia, o seu Sebastião Antônio Pereira, a gente se reunia na casa do Dr. Colemar. Então a gente já era nessa partido dessa união. Aí nós resolvemos então criar uma reunião lá, o José Biscola, criar uma reunião para ver o que nós íamos tomar. Até naquela época a gente queria pôr o José Biscola de candidato a prefeito. Mas não aceitou, não quis, jeito nenhum. Tá bom. E daí, nessa reunião, então nós estávamos na reunião e ali começamos a discutir, trocar de ideia, quem que vai, quem que não vai. Na casa do Pedro da farmácia também tinha reunião.
raras vezes, mas teve. E daí nós começamos a trocar de ideia. Aí quem que nós vamos pôr, quem que nós não vamos pôr? Então vai Biscola. E aí ele não aceitou. Então o que nós vamos fazer? Que medida nós vamos tomar? Aí conversamos com o seu Pedro da farmácia e ele topou. Começamos com o Dirceu topou. E tinha que ser 3 para nós, tinha que ter 3 para poder. Mas isso tudo já é 3 partidos ali, né? Perfeito. Uma reunião de 3 partidos. E ali eu falei, nós temos um cara, uma pessoa muito amiga, o Castilho não saía da minha barbearia, a família toda, né? Sempre cortei cabelo deles tudo, a vida inteira. O seu Sebastião, o Castilho, o Pedro Piccioni, o Tony, que foi para Campo Grande. Nós éramos muitos amigos. Resultado, eu falei, então, você não acharia bom se o Castilho servisse para ser junto com o grupo dos 2, aí ficar os 3? Aí o seu Sebastião estava junto, então é claramente que ele é sogro, né? Então ele também se interessou. Então vamos pôr esses 3. Né? E então conversamos, lutamos ali, fizemos 3. E deu no que deu, na eleição nós ganhamos. O vice era único para os 3, né? O vice era único, era o Fernando Frutuoso. Frutuoso Fernando de Ascenso. O Tico, que é né? O Tico. Exatamente. Daí, fala. O senhor acha que o fato do regime militar na época estar caindo um pouquinho ajudou? Porque, na verdade, o senhor fala contra a oposição, mas vocês eram oposição, né? No caso, o outro lado representado pelo Elmo e também pelo Dedé era a situação, né? É porque Álvares Machado, naquela época, a posição era assim. Era 4 anos, um depois era o outro, e assim foi muitos anos, né? Você vê que lá nunca elegeu o prefeito pela 2ª vez. Seu Pedro, na sequência, nós tivemos administradores como Luiz Antônio Lustre 2 vezes, o Atos Buigues, que foi irmão do prefeito Arthur Buigues, 1 vez, o Luiz Takashi Katsutani também 2 vezes, o médico Juliano Garcia, que o senhor lembrou 1 vez, a vereadora Francis Policati por um curto período no início de 2013, até chegar ao atual prefeito Horácio Fernandes. Sobre esses últimos períodos, o senhor que presenciou todas as administrações machadenses, que comentário o senhor faz desse período mais recente? O senhor tem uma opinião, por exemplo, sobre as novas lideranças políticas? O meu pensamento, voltando lá para trás, não vou mencionar o nome de nenhum prefeito, porque não foi só de um. Houve muitos casos. Eu falo em casos que eu participei e que nós não levamos para Álvares Machado. Então, Álvares Machado perdeu, nada, umas 7 indústrias naquela época, de políticas. E que juntando com as que tinham, então Álvares Machado teria a chance de desenvolver. Então foi perdida. Então a gente lutou. Então eu vou citar assim, eu tenho um amigo que ele tinha, posso falar? Pode. Falar o nome dele, morreu já. Ele tinha um frigorífico em Presidente Prudente, ele era de Álvares Machado, chamava Luiz Mizobi, e nós chamávamos de Tim, ele era Tim. E ele tinha um frigorífico em Presidente Prudente, aqui, onde é o Crepaldi, aqui em Presidente Prudente, aí o Carrefour, né? Por aí, tinha um frigorífico por aí, nessas imediações. Então ele queria sair dali por causa dos impostos, estava muito alto para ele. Então ele perguntou para mim, tudo freguês meu, Pedrinho, você não conseguiria, você como vereador não conseguiria ver com o prefeito, não vou pôr nome, ver com o prefeito atual, ver se nós conseguimos trazer esse frigorífico para Machado? Eu falei, você que sabe, isso daí não vai ser difícil. Então eu namorei o prefeito e o que ele vai querer? Aí eu perguntei para ele, depois perguntei, Tim, o que você vai querer em troca disso daí? O que você vai pedir para o prefeito, para ele arrumar para você? Alguma coisa? Eu falei, eu só quero uma coisa, eu quero uma linha telefônica, para instalar uma linha telefônica. E onde você vai colocar? Naquela época ainda podia fazer isso. Você vê que teve mental dentro da cidade, né? Tá certo de fazer lá atrás da delegacia, onde mora o Takashi hoje, no sítio lá. Atrás da delegacia, ali eles me cedem para mim. Que ali o sítio era do Takata Miyoshi. Acho que é dono até hoje aquele sítio, que é 10 alqueires ali. Takata Miyoshi. Eu falei, então eu vou tentar conseguir. Então eu tentei guerrear com ele
e não consegui. Uma linha telefônica, ele não me deu. Então o resultado, tudo é coisa que frustra a gente, né? Decepciona. Aí sabe o que ele fez? Ele foi em Venceslau, levou o frigorífico em Venceslau. Quer dizer, perdemos isso. Nós tivemos a Brazuei, nós temos também um prefeito já mais antes, mas bem anterior, teve um prefeito que também perdeu a Brazuei. Então, é coisas que machucam. O senhor quer dizer, então, que nesse período todo o senhor sente muito por uma insensibilidade política que faz a cidade perder conquistas? Não é isso? É verdade, na verdade é. E teve mais indústria. Eu também tentei conseguir, na época, trazer, não é uma indústria, mas era um depósito, que ele não ia ser só depósito de bebida, foi a Coca-Cola. A Coca-Cola, sabe onde eles queriam se instalar? Eles iam comprar um pedaço ali nos Medina. E vou na adiantar. Entrada da cidade pela Raposo Tavares. Justo, nos Medina, queriam comprar um pedaço ali para se instalar ali. E sabe o que eles diziam do prefeito? Um transformador. Eu fiz errado, desculpa os ouvintes, eu inverti a coisa. O transformador era no caso frigorífico. No frigorífico. E o eles telefone? Que queriam a linha telefônica. Ah, perfeito. E foi lá. Então os dois, e não foi dado nenhum nem outro. Seu Pedro, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, então eu queria ouvir uma opinião do senhor. O senhor trabalhou com barbearia e o senhor viveu toda aquela época onde os assuntos aconteciam nas barbearias, né? Geralmente. O senhor falou que trabalhava até as 10 horas da noite. Ali era um comitê político, ali era um comitê político. Até às 22 horas, muita gente passava por ali, Justo. Não é? Então era um ponto social onde muitos assuntos eram tratados. O senhor trabalhou na loja Carazava. Que mensagem o senhor gostaria de deixar ao final para os internautas que estão nos acompanhando e que puderam saber tantas coisas da história de Álvares Machado que o senhor tem registrado na sua memória? Eu fico contente, muito contente mesmo dessa entrevista, mas é uma pena que é uma coisa que logicamente tomaria muito tempo para adentrar em tudo aquilo que eu sei de Álvares Machado. O que eu sei de Álvares Machado, só Deus é que sabe. Eu sei coisas do Arco da Velha. Mas eu tive uma satisfação muito imensa, mas muito imensa, que após eu vou completar 78 anos, vocês estão justamente no dia 19 de novembro em minha casa. E dia 19 de dezembro eu completo 78 anos de vida. Eu e meu irmão abençoado, João Carlos Busso, meu querido irmão. E então eu fui agraciado e homenageado com uma comenda. Eles queriam me passar um título de cidadão machadense, mas eu achei assim, conversando com quem queria passar para mim, a Câmara Municipal, que eu fico feliz e agradecido a eles, eles queriam que eu aceitasse esse título de cidadão machadense. Então eu queria saber deles o que precisaria para me darem esse título. Eles falaram para mim, olha, você vai ter que pelo menos arcar com a despesa do Comes e Bebe para alguns amigos seus. Falei, para alguns amigos meus? Eles falaram, é. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, para mim fazer isso daí para alguns amigos meus, eu não vou querer. Eu rejeitei, eu não vou querer. Falei, tem outra solução? Aí ficou assim, falou, então tem. Eu falei, que solução? Ele falou, nós vamos te dar uma medalha de honra ao mérito. Eu falei, por quê? Porque sabe o que acontece comigo? Se eu fosse aceitar isso daí, eu ia ser um crápula, um covarde, muito desumano e anti-machadense. Porque amigos meus em Álvares Machado não ia caber na Câmara e nem no campo do Paulista. Então, de que maneira que eu ia fazer uma festa para dar para aquele povo de Álvares Machado? Álvares Machado, eu não lembro bem mais hoje como está, deve ter uns 26 mil habitantes, o município. Então, como é que eu ia fazer para mim passar isso para esse povo? Como é que eles iam cruzar comigo na rua depois? Como é que eu ia erguer a cabeça para esse povo? Então, hoje, tem semana
que eu vou a Álvares Machado segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá meu amigo que aqui, Gilmar, está filmando, ele é testemunha disso, e muita gente é testemunha disso. Então, e eu fico feliz com isso que aconteceu na minha vida, e gostaria que todo mundo se orgulhasse de dizer, de falar para todo mundo. Eu me orgulho de dizer que eu sou honesto, eu tenho coragem de falar e olhar nos olhos de todo mundo que eu sou honesto, sou uma criatura honesta. Me orgulho disso. Então eu quero que todo mundo tenha isso em Cristo e tenha essa coragem. E não tenha medo de ler a Bíblia, de que a Bíblia é um bicho de sete cabeças, e ler a Bíblia, que a Bíblia prega para nós a melhor coisa do mundo, que é Jesus e é Deus. Então, meus amigos, Jesus e Deus protejam vocês todos. No meu tempo político, a gente era político mais por amor. Mesmo que os vereadores passou a ganhar, mas era mais por amor ao município. E depois começou a haver essa rixa política, então já começou a haver mais interesse financeiro de vereadores. Então, e políticos que administram o município. Então eu acho assim, eu vejo assim por um lado, que o mundo e o Brasil desenvolveu muito. Ele vem desenvolvendo muito. Todos participaram desse desenvolvimento. Quer queira, quer não, nós temos muito exemplo bom de políticos do passado, que muitas coisas de passado nós devemos a eles. E então hoje, a política de hoje, ela está desenvolvida, cresceu muito, glória a Deus, mas deve-se àquilo que nós aprendemos na escola do passado. Então, esses políticos de hoje trazem uma coisa boa também do passado. Nós temos, eu vou citar um exemplo, só esse, não vou citar porque é muitos. Eu vou citar um exemplo que eu era contra na política daquela criatura, e depois passei a admirá-lo como um dos melhores políticos que o Brasil teve, que ele se chama Jânio da Silva Quadros. Ele, como governador do estado de São Paulo, ele conseguiu fazer naquela época, trazer a estrada da Raposo Tavares, da capital de São Paulo, até Presidente Epitácio, ininterruptamente. E hoje não se faz mais isso, não se traz mais estrada ininterruptamente. Ficou muito à mercê do pensamento do dinheiro, infelizmente, mas que hoje tem mais opções para que qualquer município ou qualquer governador ou deputado ou senador tenha a chance de ajudar com muitas atribuições políticas, porque há mais estudos. No meu tempo não havia estudo, eu só tive 5 anos de escola, e a maioria dos vereadores não teve estudo. O senhor José Antônio Fernandes Súniga, Arthur Buig, só teve 4 anos de escola, não teve estudo. Então, hoje não, hoje só estudo. Eu vejo no mundo que o mundo está muito castigado pelo ser humano, pelo poder que nós temos e pelas infelicidades que o mundo vem praticando, com muitas falcatruas, muitas desonestidades, que eu acho que não poderia ser assim, que o mundo ainda precisa de gente que ama o próximo de coração, porque as crianças não têm culpa do que está acontecendo nas políticas. As crianças vão crescer amanhã e vão falar assim: o senhor como político, o que o senhor fez para Álvares Machado? Vão perguntar isso às vezes para mim. Eu já estou velho, não sei, mas os próximos vão ter essa chance de responder. O que eles vão responder? Por que o senhor não fez nada por Álvares Machado, se o senhor foi 14 anos de vereador e nada o senhor fez? Eu deixei de ser candidato a presidente todas as vezes que eu fui político, porque eu era um líder, politicamente gostavam de mim. Então eles queriam que eu fosse candidato a presidente. E eu confessava, eu tive a coragem de subir na tribuna e falar com muita modestia que eu não era competente para ser presidente da Câmara. Porque eu acho que para ser um presidente de Câmara tem que ter pelo menos 8ª série. E eu só tive 5 anos de estudo. Então eu era muito leigo, não aprendi na escola
o que um oitava série aprende, e assim sucessivamente. Então eu nunca aceitei ser presidente, sabendo que o presidente ganhava o dobro do salário, né? E eu não quis saber disso. Tudo vale a pena na nossa vida, tudo. Agora, em termos, se nós olharmos para o outro lado, a rixa política só traz destruição. É uma coisa que você tem que começar de um princípio, daquilo que você aprendeu de novo, com a educação que seus pais te deram, com aquilo que você aprendeu de novo, com o que os professores te educaram. Até ali você vai se guiando pelos professores. Você passa depois a ser um religioso, um cristão de uma igreja. Não quero falar de igreja em nome dela, qualquer uma que você participar, você pregando Cristo no coração, e Deus, você está realizando as obras de Deus e de Cristo. Então, o meu pensamento foi pensando nisso que eu cresci na minha vida. Arrumei a minha esposa, consegui arrumar ela, é uma coisa que me deixou muito feliz na vida, e o que eu tenho na minha vida eu devo mesmo a ela. Me orgulho muito de estar com ela nessa vida toda junto. E ela também, ela se sente muito feliz em me amar. Mas eu falo, João Paulo, que não compensa, não é gratificante essa rixa política, não é gratificante. É uma coisa que, se a gente raciocinar, ela parte para o lado mais destrutivo. Não é o otimismo da gente, o pessimismo. É uma coisa destrutiva, ela destrói, não traz coisas boas. Tem que ter política? Tem, mas teria que seguir uma religião assim, que amasse o ser humano como a si próprio. Largar de rixa política, para que isso? Nós não vivemos disso. A gente teve briga política, até eu tive briga política na minha juventude, que eu era inimigo político da minha mulher, da política, e hoje nós vivemos juntos há todos esses anos. Por causa de quê? Porque foi o amor que fez isso. Então não compensa ter, e nem vale a pena a gente lutar e pensar em rixa política. Não é bom, não. Seu Pedro, falando da sua atuação como vereador, o senhor teve muita participação ao longo das suas legislaturas, né? E eu vejo aqui que o senhor anotou que foi o idealizador de se fazer o hino de Álvares Machado, que nós sabemos da autoria do Antônio Policati Filho, que recentemente nos deixou, não é? Mas o hino de Álvares Machado teve então seu incentivo, seu Pedro? Eu confesso e tenho certeza que sim. Eu incentivava muito ele e partiu mesmo da minha pessoa, porque ele fazia muita crítica, né? Porque ele me cortava o cabelo dele e dos filhos. Então ele não saía da barbearia, era muito meu amigo. Ele fazia muita crítica a respeito de que Machado não tinha um hino, que ele tinha cidades que tinham hinos, e Álvares Machado nunca teve. Então aí eu passei a pensar nisso. Então foi aonde que eu tentei, eu nem me lembro mais qual foi a pessoa do prefeito que eu consegui ganhar dele para que se fizesse o hino de Álvares Machado. Pois ele fez esse hino que é uma glória para Álvares Machado, é lindo. Eu até cantava ele, hoje sozinho já não canto mais, mas se fazer em equipe eu já consigo ainda cantar. Eu tenho uma netinha de 9 anos que sabe cantar ele. Então, foi uma maravilha e ele está de parabéns onde quer que ele esteja. Que Jesus tenha a alma e a espírito daquele homem com ele, porque foi um homem digno e merecedor de estar perto de Deus. E não deixei falar daqui de uma coisa. Esqueci de uma coisa. Eu já estou é emoção. Eu quero aqui, primeiro, antes de terminar, então, elogiar muito a minha esposa. O que eu tenho na minha vida, eu devo a ela. Me perdoa, dona Ida. Mais alguma coisa? Não dá mais. Nós agradecemos, então, ao Pedro Carlos Busso, Pedrinho Barbeiro, que nos concedeu esta entrevista. E queremos agradecer a você também que nos acompanha, este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado.
Fique conosco que teremos mais entrevistas dentro do projeto Cidade e Vida.